Ligou? Vamos lá. Vamos lá, então. Mais um podcast. Massagecast. Massagecast. Mais um Massagecast. É bom esse, Massagecast. Mais um Massagecast começando. Bem-vindos a mais um podcast. Hoje eu tô aqui com o Thiago e ele vai me ajudar pra gente falar de mais um assunto aí. Qual que é o tema de hoje? Hoje é um assunto bem falado, né? Uma dúvida bem forte, muita gente tem. Hoje a gente vai falar de como colocar preço na sessão de massagem. Isso aí. Né? Que Como valor que é precificar a a massagem, sessão. né? A gente recebe muito essa pergunta dos alunos, dos seguidores. Que valor que é a massagem, né? Quanto custa uma massagem? Qual que é o melhor valor para se cobrar de uma sessão de massagem? Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Principalmente as pessoas que estão iniciando e não sabem como colocar o preço, ou ainda alguns que já estão atendendo, mas não sabem se o preço da sessão está certo, né? Não sabe se está cobrando o valor adequado, ou se está pagando para trabalhar, ou ainda se está cobrando muito acima do que deveria para um começo, né? Porque você pode começar com um valor e depois vai aumentando. Então essa é uma dúvida bem comum aí entre tem os gente que não começa, massoterapeutas. tem gente que não consegue começar a trabalhar porque fica ali empacado no preço. A gente tem muito seguidor que não sai para atender porque não tem referência. Não tem referência. Ou a referência, ou a gente fala também um pouco de coragem, né? De colocar um preço, né? Ou às vezes coloca muito barato, né? Porque fica com medo do cliente achar caro. E aí E depois fica insatisfeito. com esse medo vai lá e cobra um valor muito barato que não consegue se sustentar com aquilo, mas por medo ou por insegurança do próprio atendimento, não sabe se o atendimento está adequado com o valor. E muitas vezes, como a pessoa está iniciando, ela fica, mas se eu cobrar muito caro, não vou ter cliente. Mas se cobrar muito barato também, não vai conseguir se sustentar. Né? Então não faz sentido cobrar muito barato só porque está começando ou por insegurança, por medo. Tudo faz parte da estratégia de cada um, né? De como é que vai trabalhar. Mas a gente também tem alunos que começaram cobrando barato e vieram para os nossos cursos insatisfeitos com o valor. E aí só começaram não sabe depois o que fazer, né? Aumentar aos poucos. Tem até uma pergunta depois sobre isso aí, como aumentar o valor, né? E como que se deve precificar uma sessão, então, Lívia? E agora, hein? Como que se deve precificar uma sessão? Bom, eu acho que tem três referências, né, para precificar a sessão. Mas a mais comum que eu vejo as pessoas fazendo é a última referência que a gente deve usar, que é comparar. O que a maioria das pessoas fazem. Também pode ser comparar com outros concorrentes, outras pessoas que fazem massagem, né? Quanto que o meu vizinho ali que faz massagem está cobrando? Quanto que o fulano de tal está cobrando? Então, muitas pessoas começam assim, eu vou ver quanto as pessoas estão cobrando e aí eu faço o meu valor baseado no que as pessoas estão cobrando. As pessoas ficam comparando, né? Quanto que o mercado está cobrando para eu decidir o meu valor. Essa é a última referência que eu vou olhar. É importante sim olhar, mas é a última referência. E antes disso, precisa avaliar alguns fatores, né? Qual é o custo da minha sessão? Quanto que eu gasto, né, de dinheiro? Quanto que eu coloco ali de valor que eu gasto para fazer aquela sessão? Então, se eu faço uma sessão que vai óleo, que vai creme, que vai óleo essencial, ou se eu faço atendimento domiciliar, que eu vou até a casa da pessoa, tenho o transporte, ou se eu tenho meu consultório, eu alugo o consultório, eu tenho que pagar, tem os gastos fixos. Então, primeiro de tudo é você avaliar qual o seu custo. Né? Se você não souber qual o custo, como que você vai chutar o valor da sua sessão? Você não sabe se você está ganhando ou se você está, como diz, pagando para trabalhar. Né? Então, primeiro eu acho que precisa avaliar o custo. Eu acho que tem uma coisa importante também que muitas pessoas a gente vê também que não sabem precificar uma sessão, não tem dúvida, né, de como colocar preço, mas tem um trabalho antes também que é você realmente colocar no papel quais são os seus custos. Porque tem gente que
não acha que não é importante, ou não consegue fazer, ou não para pra fazer, na verdade. É 1 hora, 1 dia no mês ali que você para, rabisca os custos, para você acompanhar o quanto você está gastando ao longo dos meses. Sim. Eu acho que é um dos erros, você ir né? contando quanto está vendendo, quanto está gastando, né? Porque eu acho que um dos grandes erros é que as pessoas querem saber quanto elas vão ganhar, mas elas não querem saber quanto elas vão gastar para ganhar. Né? Quanto elas vão gastar, que é um investimento, né? Quanto que ela está investindo, que é o custo também, para poder fazer um atendimento. E a partir desse valor, né, de custo que ela tem, o que é esse custo, né? Aluguel, luz, água, se ela tem uma secretária, transporte, os produtos, se usa óleo, se usa creme. Tem sessão que você vai usar produto mais caro, você tem que colocar ali no custo da sessão. Isso. Né? Tem sessão que você não usa nem óleo nem creme, como é o caso dos nossos alunos que fazem a Thai massagem. Não tem esse custo, né, de óleo, não tem o custo de creme. Não tem nada, né? De variável não tem nada na Thai massagem. Não tem. E aí se você, por exemplo, faz outras técnicas às vezes mais elaboradas que usam um aparelho, então você investiu nesse aparelho um dia, então você pode agregar esse valor desse investimento para ir diluindo. Sim, claro. O aparelho tem que se pagar em tantas sessões. Isso. Se fizer 50 sessões, eu pago o aparelho. Aí depois é lucro, ou manutenção do aparelho que vai ser bem mais baixo. E aí a pessoa vai se programando com isso, né? Até para ela poder futuramente investir em outras coisas que ela quer. Ou aparelho, ou investir na sala. Até um curso, né? Fazer um curso. O curso também ele é um investimento que você paga em sessões. Você divide em tantas sessões para pagar e dali para frente é lucro seu. Dá para usar o mesmo raciocínio do aparelho que você falou, né? Você quer fazer um curso. E aí você vai pensar, ou curso, ou comprar um aparelho. Quantos atendimentos eu preciso fazer para poder investir nesse curso? Né? Então, tudo isso é um custo para melhorar o seu atendimento, né? Para agregar valor na sua sessão. E aí vai colocando ali, fazendo as anotações de quanto que custa aquela sessão. Você falou da última variável, que é a comparação, né? Isso, a última é a comparação. Tem outras 2 variáveis que são... A primeira é o custo. O custo que a pessoa tem. Então ela tem que listar os custos que ela vai ter no mês inteiro e ainda os custos por diferentes técnicas. Para você saber quanto você tem de custo fixo o mês inteiro e quanto você tem Tem algumas técnicas que você tem uns custos a mais que outras. Sim. Porque essa técnica vai ter que ter de repente, você vai definir um preço mais alto ou mais baixo do que a outra técnica. Isso. A limpeza de pele, por exemplo, né? Eu sei que tem muito massoterapeuta que trabalha com a massagem corporal, mas que também trabalha com a estética e faz uma limpeza de pele. A limpeza de pele tem um custo altíssimo, porque usa muito material, muitos produtos, né, muito material descartável. Então tem que listar todos esses materiais e de preferência fazer por atendimento, porque a gente sabe que tem atendimento que tem um custo bem baixo, que é o caso da Thai massagem, e fazendo um comparativo bem oposto é a limpeza de pele, que é um custo muito alto por sessão. E aí essa é a primeira, né? O custo. A segunda é quanto eu quero ganhar. Sim. Quanto eu quero ganhar naquela sessão, né? Quanto eu quero colocar mais ali naquela sessão. O meu custo é X, eu quero colocar 2X para eu ganhar? Ou o meu custo é X e eu quero colocar 3X para eu ganhar? 3 vezes mais o custo. 3 vezes mais. Ou eu quero ganhar R$50 em cada sessão, ou eu quero ganhar R$80. Se eu quero ganhar R$100 em cada sessão, eu vou pegar R$100 mais o custo que eu tenho por sessão. Vamos supor que o meu custo por sessão é R$20 e eu quero ganhar 100, então o preço da minha sessão vai ser 120. Né? Não, eu não quero ganhar R$100. Eu acho que, sei lá, R$80 é ok. Então eu pego 80 com 20 do custo. Daí o terceiro é quanto ela quer ganhar. Isso. Quanto ela quer ganhar por mês. Então eu acho que é uma coisa importante a pessoa também pensar quanto ela quer ganhar por mês. O segundo, né? Quanto ela quer ganhar por mês. E na estratégia de preço dela,
ela definir, para ela ganhar X por mês, ganhar assim, eu quero receber líquido para mim, ou seja, o meu faturamento menos os meus custos, eu quero que fique para mim R$3.000. 3.000, R$2.000. Então, dentro disso que eu quero que fique para mim, eu tenho que definir. Eu já listei os custos, igual você falou, que é a primeira etapa. Depois eu defino quanto eu quero para mim. Dentro disso, quanto eu quero para mim menos os meus custos, eu vou dividir para saber qual essa margem de 200%, que você falou 2 vezes mais, ou 300% em cima do meu custo, eu vou precisar colocar para ter o meu salário ali de tanto mais ou menos variável por mês. Isso. E aí eu preciso fazer 20 atendimentos, 30 atendimentos, 40 atendimentos para esse desejo que eu tenho de receber de valor mensal. Quem está começando, pensar em receber R$1.000. Quem já está mais avançado, que já tem um rendimento de mais de 1.500, 2.000, como é que eu evoluo para R$3.000? Como que eu faço para aumentar o valor, né, mensal que ela está ganhando? Isso está totalmente relacionado ao preço da sessão de massagem que ela coloca. E aí ela pode aumentar o valor da sessão ou ainda ela pode checar os custos e ver o que ela pode tirar dos custos. Reduzir, né? Que talvez ela está tendo custo extra que não precisa ter. São estratégias de preço que ela vai definir, né? Isso. Então, o primeiro é custo, fazer a lista de custos que você vai ter, ou que você já tem, se você já trabalha. O segundo é quanto eu quero ganhar no mês, e aí eu vou descobrir quanto eu vou querer ganhar por sessão, por técnica, né? Por técnica. Por técnica de atendimento. Preferencialmente por técnica. Existe a opção da pessoa definir um único valor, né? Eu trabalhei assim durante muito tempo quando eu tinha o meu consultório. Eu cobrava um único valor da sessão, independente do custo. Uma forma de fazer também é você cobrar um valor único, né? Mas isso mais para frente. Quando está começando, o ideal é calcular esse custo de cada sessão que você faz. Mas eu, quando tinha o meu consultório, eu cobrava um único valor, porque eu já tinha essa meta, né? Já tinha essa média de quanto era o meu custo e quanto eu queria ganhar e quanto que eu podia cobrar ainda para ter um valor único para qualquer sessão. Né? Isso por que eu decidi fazer isso? Porque eu nunca atendi só com uma técnica. Desde que eu fiz a faculdade, que eu fiz a minha formação em naturologia, e aí depois fui estudando, fui aperfeiçoando, fiz acupuntura, fiz mais formações em massagem, né? Eu sempre trabalhei com muitas técnicas. Então, eu não gostava quando o cliente chegava e ele vinha fazer uma técnica de massagem, por exemplo, e eu queria fazer outras técnicas porque eu sabia que ia ajudar aquele cliente. E eu não gostava de ter que cobrar sempre a mais. Porque quando o cliente está ali, o que é o ideal, né? O que eu falo sempre para os alunos e falo aqui nas redes sociais também? Entregue o máximo que você puder. E eu queria sempre entregar o máximo. Só que para eu entregar o máximo, como que eu ia cobrar um valor baixo e ficar cobrando cada item que eu incluísse a mais, cobrava um valor a mais. Então eu estabeleci uma média desses valores e aí eu cobrava um valor da hora, não da sessão. Independente do que a pessoa vinha para fazer, eu cobrava o valor da hora. Se ela veio para receber uma Thai massagem, por exemplo, que é o custo baixo, que eu não tenho um gasto para fazer uma Thai massagem, e no meio da sessão eu decido colocar um aroma, no meio da sessão eu decido fazer um reiki, no meio da sessão eu decido fazer outras coisas que são complementares para aquela pessoa, eu ia fazer tudo que eu podia naquela única sessão. Então eu estabeleci que eu cobraria o valor da hora. Essa é uma opção, cobrar pelo valor da sua hora e não do atendimento. Aí quando for fazer o cálculo de cada atendimento, então você cobra por atendimento. Eu cobro tanto no atendimento de massagem relaxante, eu cobro tanto no atendimento de drenagem, cobro tanto no atendimento de limpeza de pele. Aí você vai definindo esses valores e aí você cria a sua tabela de valores, que é o que a maioria dos lugares fazem, né? Até spas, clínicas grandes, então muitas pessoas trabalham com valores diferentes. Tabela diferente. Né? Tabela diferente de valores, isso mesmo.
Mas muita gente quer saber um número, né? É impressionante. A gente fala da ideia e até o pessoal que está assistindo agora talvez está se perguntando, tá, Lívia, mas e aí? Quanto que cobra uma massagem? Quanto que custa uma massagem? Então vai depender dessas 3 variáveis, né? Quais são as variáveis? Custo, referência, quanto eu quero ganhar e referência. Essas são as variáveis que eu vou analisar. Mas a média dos valores, para quem não tem uma menor noção aí do que fazer com essa informação dos custos, né? Precisa começar a pensar fazer isso. Mas a média de valores da massagem é de 80 a 120 reais. Essa é uma média do mercado. Que a maioria cobra. Que a maioria cobra. Tem pessoas que cobram menos. Tem pessoas que cobram menos. A gente sabe que tem massagem que custa desde 50 reais até 280, 300. Tem massagem de 400 reais. Então não tem certo, não tem errado. O que você precisa, o que as pessoas precisam fazer, né? O profissional que trabalha com a massagem é entender qual é o seu custo. Porque imagina que se a pessoa cobra 50 reais, será que ela está conseguindo viver de massagem? Será que ela está conseguindo pagar o custo dela, pagar o aluguel, pagar os materiais e ainda ter um valor para ela custear a vida dela, né? Bancar a vida dela, pagar o aluguel da casa onde ela mora, pagar a alimentação, pagar qualquer outra coisa para a vida dela, pessoal. E se ela consegue entender qual é o custo e colocar um valor a mais, aí sim ela vai conseguir viver de massagem, porque ela sabe quanto ela está recebendo para ela e quanto ela tem que pagar de custo. Então, para quem não tem essa noção, vai indo aos poucos pela primeira referência de custo, depois pela referência de quanto que quer ganhar e, por último, a análise de mercado. E qual que é a análise de mercado? Eu já estou até te dando uma ideia aqui do que é essa análise de mercado, né? Que é de 80 a 120 reais, mais ou menos, o valor da massagem, isso num geral, né? Tem uma aqui que perguntou, atendimento domiciliar tem que ser mais caro? Atendimento domiciliar tem que ser mais caro? Não necessariamente. Depende. Por que depende? Imagina que a pessoa só atende domiciliar. Qual é a justificativa que ela dá para cobrar mais caro? Não tem justificativa. Então, se ela atende só domiciliar, é a única opção que ela tem, não tem por que ser mais caro. Agora, se ela tem uma outra referência que é, eu tenho meu consultório, ou eu atendo numa clínica, eu tenho uma sala numa clínica, casa, né? Ou atendo na minha casa, né? Eu já tenho o meu habitat ali, né? Eu já tenho o meu espaço em que eu fico a maior parte do tempo. E aí eu cobro tanto. Se eu quiser atender fora, se alguém quiser que eu vá até a casa do cliente, aí eu posso cobrar mais, porque eu estou saindo do que é o meu natural ali, do que é a minha rotina do dia a dia, está quebrando a minha rotina para eu sair e voltar, então aí sim eu posso cobrar mais caro. E aí você fala para o cliente, olha, se você vem aqui na minha clínica, eu cobro tanto. Se for para eu ir na sua casa, eu vou cobrar o valor a mais, pelo menos do transporte. Porque ela vai estar investindo no transporte, no mínimo. Porque tem o conforto dela estar recebendo massagem em casa também, né? Ela não tem que sair de casa, a pessoa está usufruindo do seu tempo e economizando o tempo dela. Isso mesmo. Porque ela está economizando o tempo dela porque ela está em casa. O terapeuta chega lá, atende e ela só ocupou aquela hora da massagem. Mas em contrapartida, o terapeuta está gastando pelo menos o dobro do tempo. Porque tem o tempo para ir, o tempo para voltar e ainda todo o tempo da massagem, que vai levar pelo menos o dobro de tempo. Até organizar todo o material, preparar, né? A gente sabe que demanda tempo, não é só chegar e atender. Então nunca é só uma hora. Agora, se é no consultório, se é no seu local fixo que você determinou, é só a hora que ela vai ocupar. Né? Um cliente sai e o outro chega. O outro entra. Né? E aí você consegue otimizar o seu tempo. Então você tem... Você tem que cobrar pelo tempo também. Isso. Além do transporte, que é o mínimo, né? Que você falou, a pessoa tem que cobrar pelo tempo. Exatamente. Então tem que ter um valorzinho um pouco a mais que ela poderia estar
fazendo em casa e na verdade é um conforto para quem está recebendo. A pessoa chega na sua casa e vai embora. E você não saiu de casa. E é justificável cobrar a mais. As pessoas que querem esse tipo de serviço, elas entendem isso e elas pagam pelo valor. Isso. Elas pagam pelo valor. Mas é o que a gente já conversou também, né? Você tem que mostrar esse valor para ela. Você tem que provar na hora da massagem que o valor vale a pena. Ela vai se fidelizar quando você comprova que aquilo lá que ela está recebendo em casa vale a pena. E como comprovar, né? Como mostrar esse valor, né? Como comprovar de que realmente vale a pena? As pessoas às vezes têm essa dúvida, né? A dificuldade de como fazer o meu cliente me valorizar. Como fazer o cliente pagar com gosto, né? Te dar ali o pagamento satisfeito, achando que ainda está barato. E aí entra no processo de colocar elementos na sessão que surpreende o cliente. Encantamento. Sempre entregar mais do que aquilo que o cliente espera. Né? Mais do que ele está pagando. Mais do que o que ele está pagando. Você tem que ter a sensação, acho que as pessoas têm que ter a sensação de que elas entregaram mais do que elas estão recebendo. Isso. Em valor. Então o que você gera para ele, você tem que ter a sensação. Se você está na dúvida que o que você está entregando não está sendo condizente com o seu preço, precisa trabalhar para entregar mais. Para transformar mais, né? Entender o que pode fazer de melhor ainda, né? Além de fazer a sua melhor massagem, que já é o mínimo, né? É o básico do básico, é fazer a sua melhor massagem naquela sessão. E aí você vai começar a entender o que mais você pode contribuir para aquele atendimento, para deixar ele melhor. E para o cliente ter essa percepção de que você está se preocupando em melhorar todas as vezes. Sim. Porque não é melhorar uma única vez, atendeu, vai embora e as outras vezes você só replica. É sempre pensar em melhorar. Em cada atendimento, o que eu posso hoje levar de diferente, ou uma manobra, ou um elemento, ou até mesmo uma conversa, pessoal, uma indicação, um cuidado. Um cuidado pessoal também. As pessoas estão muito carentes de cuidado pessoal, personalizado. Sim, uma orientação, né? Além da massagem. Faça além do que aquilo que você está se propondo. O seu cliente chega com algum tipo de dor, estuda, pesquisa e aí recomenda. Depois da massagem você pode dar uma indicação. Eu pesquisei que para isso, para sua questão, é legal. Você já pensou em fazer essa atividade ou cuidar da alimentação nesse aspecto. Então mostrar o seu verdadeiro interesse em ajudar a vida dele. Transformar o resto da semana dele, né? Não só ali o momento da massagem. A outra pergunta assim, a pessoa só pode aumentar seu valor da sessão se tiver muitos anos de serviço? Tem gente que acha que só quem tem 40 anos de massagem que tem direito de aumentar o valor da sessão, né? Já pensou? Imagina o tempo que ela vai esperar. O tempo que ela vai esperar, né, para aumentar o quanto ela ganha. O valor da sessão. O valor da sessão? Não, né? Não precisa ter anos de profissão para ter um aumento da sessão. O que precisa isso tudo que a gente está falando faz parte, né, do aumento da sessão. Como que eu justifico o aumento da sessão? Eu preciso ter algo diferente acontecendo ali naquela sessão. Ou eu preciso mostrar mais resultado, entregar mais resultado. Eu preciso mostrar que os atendimentos que estão sendo feitos estão tendo resultado com outros clientes, né? Eu tenho que comprovar que a minha sessão tem efeito, tem resultado. Para que assim outras pessoas ao redor comecem a entender que o seu valor se justifica para aumentar. Então você vai buscando elementos para gerar essa diferenciação na sessão e para justificar o seu aumento, né? Para conseguir aumentar aos pouquinhos. Então você não precisa ter anos de profissão. Você pode ser um iniciante. Você pode estar ali ao seu 1 ano de massagem e no ano seguinte você já aumentar o valor da sua sessão. E o que vai impactar isso, né? O que depende disso? Só da dedicação. Então não adianta, eu já completei 1 ano nível, hoje eu completo 1 ano de atendimento de massagem. Posso aumentar a minha sessão, então? Não sei. Depende. Às vezes a pessoa está 1 ano, mas ela faz uma sessão, um dia, 3 meses não atende mais. Ou ela faz uma sessão por semana,
fica, hora atende, hora não atende. Não é não é um ano, é o tempo de prática que você tem, né? É o tempo de prática que você tá ali no campo de batalha, né? No dia a dia, atendendo, tendo feedback, melhorando, evoluindo, buscando novos conhecimentos, novos cursos, né? Evoluindo no seu atendimento, se profissionalizando para você ir atendendo. Agora, se a pessoa está um ano e ela está atendendo toda semana, está atendendo todo dia, está atendendo bastante gente, já pegou a prática daquilo que ela se propõe a fazer. Ela já não é a mesma pessoa de um ano atrás. Exatamente. Ela já ganhou experiência. Né? Quanto mais o terapeuta atende, mais experiência ele tem. Ele ganha experiência a cada 3 meses, né? Um fluxo razoável de atendimentos e práticas, de 3 em 3 meses ele ganha experiência. Então ele poderia justificar um aumento periódico, não precisa demorar um ano para fazer. Sim. O valor da sessão está muito relacionado a quanto você consegue gerar de transformação no seu cliente. Então, se no começo de carreira você está cru, você fez um curso e está saindo dali para atender. Então, você está aprendendo a gerar a transformação. Um ano depois, você já aprendeu muito mais. Você já entendeu muito mais os seus clientes, já sabe melhor. O perfil, né, dos clientes que estão aparecendo, como está mais capacitado para gerar a transformação na energia dele, para gerar a transformação na cura dele. Então, o seu valor ele tende a ser maior depois de um ano. Imagina depois de 20 anos, então. E sabe uma coisa que eu percebo? Que a confiança impacta também no valor da sessão que se cobra. Porque quanto mais o massoterapeuta atende, mais experiência ele vai adquirindo, mais confiante ele fica. E quanto mais confiante ele fica, mais certeza ele tem do valor que ele pode cobrar. E o cliente confia mais em você, né? As pessoas pagam mais por marcas que elas confiam mais no mercado. Isso. Às vezes você vai no mercado fazer compra e você tem um produto que você já conhece, já testou e deu certo. E tem um outro novo que é mais barato. Você fica na dúvida, né? Será que eu vou testar o mais barato? Será que eu vou no que eu confio? E muita gente vai no que confia e paga mais caro. Muita gente vai no que confia. Também tem uma relação de você escolher, né, o cliente que você quer trabalhar. O mais caro, aumentar o preço. Talvez você tenha medo de aumentar o preço e perder os clientes que você tem. Porque de fato uma parcela acontece. Quem paga mais caro exige mais. Isso é fato. Né? Então, se você está cobrando muito barato, será que você não está se exigindo? Será que você está levando assim, fazendo uma massagenzinha de qualquer jeito? Sem se capacitar. Sem se capacitar, sem se comprometer com o resultado. É justificável, né, o aumento. Sim. Se você está fazendo um curso, está investindo em você, justifica você estar aumentando o seu preço. E as pessoas que gostam de você, que gostam do seu atendimento, vão entender que você está se capacitando e justifica o seu aumento de preço. Agora, se você não está se capacitando, se você não está melhorando as suas habilidades, desenvolvendo mais habilidades, melhorando o seu atendimento, não tem porquê. Gera insegurança em aumentar o preço, né? Você vai aumentar o preço por quê? Sempre tem um porquê, uma razão por trás disso, né? Tem que trazer uma justificativa do porquê do aumento do preço da sessão. E aí, como que faz para aumentar esse valor para uma pessoa que já tem clientes? Vamos supor que a pessoa já tem clientes vindo ali toda semana, né? Ela já tem essa confiança, mas ela já tem tanta intimidade, né? Que a gente tem alguns alunos de anos, assim, que já estão há muito tempo. Ela já tem tanta intimidade que às vezes ela tem vergonha de aumentar, porque o cliente já é de 10 anos atrás, tem gente que cobra o mesmo preço há 5 anos, né? Como é que a pessoa pode fazer, então, para aumentar, né, o valor que ela recebe por mês? Porque se ela tem uma agenda quase lotada, a gente tem uma aluna, não vou falar o nome dela agora porque não pedi autorização, né? Mas a gente tem uma aluna que já fez vários cursos com a gente, que ela tem uma agenda preenchida. E aí ela ganha X valor. Se ela quiser, por exemplo, desse X valor, aumentar um pouco mais o valor que ela recebe, o que você acha? O que a pessoa poderia fazer para conseguir aumentar? Uma estratégia de você aumentar preço no mercado
é você colocar, os clientes que são seus fixos, fiéis, você mantém o preço deles, e para clientes novos, em ofertas, em promoções que você faça, até com clientes atuais para chamar outras pessoas, os clientes novos você começa a aumentar o preço com eles. Então, se você cobra 80, para o cliente novo você começa a cobrar 90 ou cobrar 100. Se você cobra 100 para o cliente antigo, para o cliente novo você começa a cobrar 110, 120. Perfeito. E aí vai a cada mês o cliente antigo vai percebendo que o seu valor já aumentou, só que você está segurando dele. E aí você pode avisar ele, né? Aí, olha, ele já vai aumentei. se conscientizando que você merece mais. Porque tem gente que está pagando mais pelo seu atendimento. Então ele aos poucos, como ele é seu cliente fiel, ele aos poucos ele vai se conscientizando e ele vai aceitando o seu aumento. Daqui a 3 meses. E é legal avisar, uma hora você né? aumenta com todos. É legal avisar, de repente, ó, no mês tal, o valor vai ter a sessão vai ter um reajuste para você, mas para os novos clientes, eles já estão pagando isso. Só que como você é meu cliente muito antigo, eu ainda vou manter durante 2 meses ou mais 3 meses o mesmo valor para você. Porque aí a pessoa se sente presenteada, né? Sim. Ela se sente recompensada por ser uma cliente antiga e que o valor vai se manter para ela durante mais um tempo. Sim. Você pode até fazer alguns pacotes para ela para 4 meses, para ela continuar pagando esse valor, e depois disso você reajusta. Ou seja, você vai segurando o cliente antigo no preço e aumenta para os novos. Aí você reajusta o seu preço em 3, 4 meses, você consegue reajustar com quase todo mundo. Legal. Numa estratégia dessa, né? Muito bom. E eu queria compartilhar também, até anotei aqui para lembrar dos valores, sobre essa questão de quanto cobrar, né? A gente já deu uma ideia aí de valores, mas eu quero compartilhar com vocês os meus valores na época que eu atendia. Isso é uma referência de 3 anos atrás, então, óbvio que o aluguel aumentou, né? Os custos estão diferentes agora. Mas só para trazer um norte, né? Uma noção desses valores. Na época que eu atendia, os últimos anos, eu trabalhava no consultório no interior. Eu tinha o meu consultório no interior. E eu cobrava R$60, sendo que R$60 já era o dobro do que as pessoas da cidade cobravam. Então, olha que barato. As pessoas cobravam R$30 na sessão. E eu cheguei na cidade e já coloquei R$60 o valor, já coloquei o dobro. E nessa cidade, o aluguel era R$300, então era muito barato. O aluguel com tudo, com internet, com luz, com água, eu só pagava R$300 por mês. E aí eu conseguia cobrar R$60. Na mesma época, no mesmo período, eu atendia em São Paulo e prestava serviço para um lugar, né? Eu ia numa clínica e eu praticamente alugava a sala, né? Eu pagava R$25 por hora. Muita gente tem dúvida até de como fazer isso, né? Então, existe essa possibilidade de você ir conversar com a clínica, buscar uma clínica na sua região, ali perto, e perguntar quanto é o aluguel da hora. Então, cada hora de atendimento eu pagava R$25 e eu ganhava 120. Eu cobrava do meu cliente 120. Você recebia 120 pela sessão? Isso. A sessão de terapia comigo, a minha hora, eu cobrava 120. Se você chegasse lá, eu quero receber um atendimento, quanto que é? 120. E eu deixava para a clínica R$25 por hora. Se eu não atendesse, eu não pagava a clínica. Eu só pagava esses R$25 a hora quando eu tinha cliente. Então, olha a diferença de valor por cidade, né? Sim. Uma cidade do interior para a capital, muda bastante. Por São Paulo. Muda muito. E aí, se eu fosse alugar, que na época até a gente chegou a ver alguns aluguéis de sala, de casa para montar um espaço, né? Pelo menos em torno de R$1.000 a R$2.000 se fosse alugar. Então, para a gente fazer um comparativo aí do interior, que é R$300 por mês, e para a capital, que é R$1.000 a R$2.000, naquela época é muita diferença. Então, justifica cobrar menos quando você paga um valor menor de aluguel e cobrar mais quando você paga um valor maior de aluguel, que seria uma referência.
né? Então, está relacionado aos custos que a gente falou, de operação. O primeiro item, né? Então, tudo é muito variável. Né? Por isso que é importante saber quais são os custos. Não existe uma regra de preço, né? Também existe depende da sua estratégia, né? Se você quer atender um público cobrando mais barato, que a gente já ouviu pessoas falando, eu prefiro cobrar mais barato porque eu assim consigo ajudar mais pessoas, ajudar pessoas que não têm muito dinheiro e quero cobrar mais barato. Beleza, é uma estratégia do seu negócio. Mas existe aquele público que paga 150, Sim. 200, né? Só que aquele público que paga 150, 200, se você quer entrar nesse nicho de mercado, você tem que entender que são pessoas que são mais exigentes, com qualidade. Então você precisa realmente entregar qualidade para elas e justificar isso. Né? Tem um nicho que procura preço, tem um nicho de clientes que procura preço. Que é aquela pessoa que vai ficar ligando para 10 lugares para saber qual é o mais barato. Isso, e aí ele vai nos mais baratos sempre. Se tiver na promoção, na oferta, ele vai. E aí é uma escolha do Só profissional. Que esse nicho, ele não é tão fiel quanto o nicho do valor mais caro. Ele não é fiel porque ele vai estar sempre buscando o preço. Então, se ele descobrir, de repente, que tem alguém que cobra mais barato, ele vai parar de ir com você para ir no outro lugar. Então, assim, eu acho que é uma escolha do profissional se ele quer ser o mais barato sempre. Né? Porque é muito sofrido ser a pessoa que cobra mais barato sempre. Porque quem chega por preço vai embora por preço. Né? Agora, quem começa a entender que precisa melhorar o seu atendimento, que precisa se capacitar, ter qualidade no atendimento, começa a entender que pode cobrar mais caro. Sim. Pode cobrar um valor a mais, porque vai dar essa qualidade que as pessoas que pagam mais caro querem. Quem paga mais caro, paga com gosto, porque tem o dinheiro para pagar, só que também vai exigir qualidade. Vai exigir qualidade. E por outro lado também vai ser mais fiel. Vai ser mais fiel. Vai ser mais fiel pela qualidade, porque é uma pessoa que está buscando uma transformação independente de preço. Buscando a qualidade, né? Buscando um tratamento independente do preço. E aí se ela enxerga essa qualidade, se ela enxerga que o profissional é capaz de gerar essa transformação, ela vai pagar. E ela vai se fidelizar ali. Então, essa variável de preço da sessão depende de muitas coisas, né? Eu dei o exemplo aqui do consultório no interior e o consultório em São Paulo. Essa é uma variável. A outra variável é a cidade que você mora, é o bairro que você está. São Paulo é uma cidade que dá para ter essa noção muito bem, né? Porque tem bairro que cobra R$50 e tem bairro que cobra 380. Né? Tem spas que tem mais estrutura, tem hotéis de luxo, internacional. Eu já trabalhei em hotel que cobrava 350 a massagem. Então, eles têm esse poder de cobrar um valor mais alto, tanto pela estrutura que oferecem, quanto pela capacitação dos profissionais, que eles estão sempre atualizando e buscando fazer treinamentos. Isso é uma variável gigante. Se você atende numa salinha, né, que é menorzinha, que não tem muita estrutura, ou se você atende num espaço que é mais aconchegante, que você oferece uma estrutura para o seu cliente, com ducha, né, com um banheiro para ele se trocar confortável, se você organiza a sua sala, se você oferece um chá, por exemplo, é uma experiência. Qual que é a experiência gerada no local que você oferece ali? Né? E tem mais uma outra questão sobre... Como você fala o preço para o seu cliente? Como que a gente fala o preço para o cliente, né? Como que fala? Porque muita gente hoje recebe o WhatsApp. Oi, você faz massagem? Qual o valor da sua massagem? Acho que a pergunta mais comum, né, de quem trabalha prestando serviço é quanto que é isso, quanto que é aquilo. A pessoa não quer nem saber o que você faz, ela quer saber o preço. A maioria das perguntas vem assim, quanto você cobra, né? Porque as pessoas querem saber quanto que é para comparar com o outro, né? E como que faz para sair dessa concorrência, dessa guerra de preço, né? Tem algumas... O que você acha? Tem algumas opções que a gente pode fazer, né? Primeiro, antes de falar o preço, o que eu gosto
de ensinar os alunos e de falar é que você precisa mostrar primeiro qual é o seu trabalho. Porque você imagina, a pessoa te pergunta o preço, você vai lá e dá o preço, ela não sabe nem o que você faz. Sim. Às vezes ela viu uma coisa sobre você, que você faz a massagem tal, e ela vai te perguntar. Ali naquele cartão, ou às vezes no seu no site, internet, no Google. Não tem como ela saber o que você faz. Ou alguém falou, fulano, vai lá na Nívia que ela faz a Thai massagem. Aí alguém liga pra mim e fala, Nívia, eu quero fazer uma Thai massagem. Quanto é? A pessoa não sabe nem o que é Thai massagem. Como que eu vou passar só o preço? Eu preciso explicar como funciona o meu trabalho. É um erro passar o preço logo de primeira. É um erro. E muitos massoterapeutas cometem esse erro e já passam o preço logo de cara. Aí o que a pessoa responde? Então vou ver certinho, depois eu te ligo. Não é assim? Ou ela quem tá ouvindo aí, a gente que tá vendo, comenta aqui se é assim, porque é muito comum isso acontecer, ou não responde mais, né? Aí você manda mensagem, a pessoa não quer mais saber. Porque você imagina que a pessoa não sabe o que ela tá comprando, ela vai achar caro. Ela tem que saber o que ela tá comprando. Então, explica, né? Olha, eu trabalho com a Thai massagem, mas eu também incluo outras técnicas. Eu vou avaliar o que você precisa, né? E aí entra o momento que você pergunta o que você precisa, né? Qual é a sua questão? Como eu posso te ajudar? E aí a pessoa vai falar, eu tenho uma dor tal e eu estou procurando o seu trabalho para isso, né? Ou eu tenho ansiedade, ou sei lá, eu tenho enxaqueca, muita dor nas costas. Então, acho que o mais importante é o profissional tentar extrair do cliente ou do futuro cliente, né? O que ele precisa. E aí, com base no que ele precisa, você vai colocar o seu discurso, né? Eu tenho enxaqueca. Então, você vai buscar nas suas ferramentas o que você tem de referência para cuidar da enxaqueca. Ou, principalmente, você já atendeu alguém com enxaqueca? Eu já tenho clientes, já tive uma boa melhora com os clientes, eu uso tal e tal técnica para aliviar as dores, né? Então você vai passar a diminuir a intensidade da sua dor, você vai dormir melhor. Então explicar o que a pessoa vai ganhar com o atendimento. Depois que você entender o problema da pessoa, depois que você explicar o que você pode ajudar com relação àquele problema. Não é uma coisa geral. A Thai massagem é alongamento isso. Não é uma coisa geral, tem que ser uma coisa focada para aquele cliente, né? E tem até um exemplo de uma aluna que ela atendia um público de pessoas mais sedentárias e ela me escutou falando sobre atletas. E aí ela pegou a informação que eu dava dos benefícios para o atleta e ela usou essa informação para explicar para os clientes que eram sedentários. Então não conecta. Não conecta. Por quê? Porque eu, no momento que ela pegou aquela informação, eu estava explicando qual era o benefício da Thai massagem para os atletas. Que é diferente da explicação que eu vou dar para quem é sedentário ou para um idoso. Né? Então, eu tenho que estar sempre ali. O que o idoso alinhado. sente? Onde ele sente dor? E aí você vai falar para que vai melhorar para o idoso. Isso. Então, você chegar para um atleta e falar, olha, eu vou melhorar a sua mobilidade para você levantar da cama, para você levantar do sofá, ou para você caminhar. O atleta ele já tem essa mobilidade. Ele já caminha naturalmente. Né? O idoso precisa disso. O atleta não. O atleta precisa melhorar a performance no nível mais alto dele. E aí, já pensou como ela fez, né? Que foi o caso de clientes sedentários. Ela começou a explicar que a massagem tinha bastante alongamento, que ia ajudar ela a melhorar o alongamento, que era uma massagem forte. E aí, o que ela começou a perceber? Que os clientes ficavam com medo da massagem, porque não conecta. Agora, para o atleta... muito além do que eles precisavam. Imagina uma pessoa que é sedentária, ela sente dor quando alonga. Ou um idoso, ele acha que ele vai se machucar quando alonga. Já o atleta, não. O atleta, quanto mais você alonga, quanto mais forte for a massagem, melhor para ele. Então, a nossa comunicação como terapeuta
é diferente para cada público. Isso. Direcionada para cada público, né? Isso aí. Legal. E eu acho que esse direcionamento... Isso gera confiança. É. Isso gera confiança pro cliente, pro futuro cliente, né? E o direcionamento também, além de gerar confiança, ele vai fazer com que a pessoa entenda o que você quer cuidar dela. Porque você está falando de uma forma personalizada. Ah, legal. Muito bom. E aí depois que você falou tudo do benefício, a pessoa vai te perguntar o preço. E aí, será que a gente fala sobre o preço agora ou deixa para o próximo podcast? Vou falar agora, né? Você quer saber agora? Se quiser saber agora, dá um curtir no link do YouTube aqui, se você está gostando. Vamos falar agora, né? E aí? Depois que a pessoa... Aí chegou o momento de você falar o preço. Você já falou de transformação, a pessoa gostou. Aí é a hora de você dar o preço da sua sessão, né? Provavelmente a pessoa já se... relacionou um pouco com você na conversa, você já conhece ela mais, aí sim, é o momento de você mostrar o preço para ela e falar o preço. E aí qual o preço que você fala para ela? Qual é a dica que você dá para o preço? O que você fala para os alunos? Sobre os valores de sessão, que a gente falou aqui, que a pessoa vai ter uma lista de valores, né? Se você tem uma lista de valores... Para cada atendimento é um valor a sessão. Essa foi a estratégia inicial para a pessoa entender que valor que custa cada sessão dela, cada tipo de atendimento. E aí ela vai ter, vamos supor, uma sessão que custa R$80, a outra custa 90, aí tem uma outra sessão lá que é de mais tempo, que custa 120. Talvez quem está ouvindo a gente aqui também já está numa sessão de 150, 180. Tem 1h30 de sessão, às vezes. 1h30 de sessão. Tem gente que atende 2 horas, né? Tem uma aluna de Brasília que ontem estava na live, ela falou ainda, aqui o pessoal só quer a sessão de 2 horas. Então a sessão de 2 horas, ela vai custar mais caro do que a sessão de 1 hora. E aí na hora de falar o valor da sessão, qual valor que ela vai falar? Aí está a sacada. Quando você vai falar a primeira vez o preço para uma pessoa, a maioria das pessoas faz o quê? Tem receio e dão o menor preço. Vou falar, eu tenho uma sessão de R$60, eu tenho uma sessão de 50, R$70. Aí que está o erro. O primeiro preço que você fala para uma pessoa, para um cliente, para alguém que está te procurando, tem que ser o oposto disso. Você sempre tem que começar pelo preço maior. Por quê? Porque ela vai perceber, depois que você gerou valor em comunicação com ela, ela percebe que esse preço dela deve ser mais alto. E quando ela fala esse preço dela deve ser mais alto, ela tem que realmente ver o preço mais alto. Porque se você fala um monte de coisa e depois dá um preço baixo, você perdeu o valor nesse momento. Então o primeiro preço tem que ser o mais alto. E não pode ter medo de dar o preço mais alto. De achar que a pessoa não vai mais conversar, tem que respirar não vai voltar. Fundo, se encher de confiança e dar um preço mais alto. Dar um valor que é o valor mais alto da sessão. O valor da sessão. sua técnica mais alta. E se você não tem uma técnica que você acha que é mais alta, você cria uma técnica de 1h30, uma sessão de 1h30 e coloca um preço para você ancorar o seu preço. Eu acho que isso é importante até repetir. Se você não tem uma técnica de maior valor, talvez acima dos R$100, talvez, dos R$100, talvez quem está ouvindo 120, aí tem 150. só sessão de 1 hora. E aí, como você faz para criar uma sessão de maior valor? Cria uma sessão de 1h30. Cria uma sessão de 1h30. Ou se você já tem sessão de 1h30, cria uma sessão de 2 horas. Isso. E aumenta o valor. Isso. E aí você vai ter a sua sessão mais cara. A mais cara de todas. Que é por onde a pessoa começa a falar o preço. Onde você começa a falar o preço. E aí a pessoa pode aceitar aquilo e gostar, porque você conseguiu mostrar o valor. Ou ainda ela pode achar aquilo caro. E se ela achar caro, você tem que concordar com ela que é caro mesmo. Porque tem valor aquilo. Sim. Só que você começa a descer o degrau. Quando você começa a descer o degrau de preço,
ela vai se acostumando e é mais fácil ela aceitar um preço de R$100 se você começou com um preço de 150. Mas descer o degrau, é importante lembrar, descer o degrau não é dar desconto. Não, descer o degrau é diminuir, é colocar as outras técnicas que você tem, que já naturalmente são mais baratas aí. São menor o valor. Então eu começo falando da sessão de 1h30, que é um valor. Que é 150, por exemplo. E aí, se a pessoa achar caro, você concorda, sim, é caro mesmo porque é 1h30, eu levo mais tempo. Isso. E eu uso isso e aquilo na sessão, mas eu tenho a sessão de 1 hora que é tanto. Que é tanto. Ou ainda, eu tenho uma sessão de meia hora que é tanto. E aí você diminui o valor proporcional ao tempo, mas tenta sempre fazer menos tempo valer mais para você. Isso mesmo. Né? Então, por exemplo, se uma sessão de 1h30 é 50, a sessão de meia hora, na proporção da regra de 3, seria 50. Só que não, você cobra 70 pela sessão de meia hora. E na sessão de 1 hora, em vez de cobrar 100, você cobra 110. Você cobra 115, 120. E aí ela percebe o valor e ela aceita ou não a sessão mais de maior valor ou a sessão de menor valor. Mas o fato é que você tende a converter mais quando você começa de cima para baixo apresentando o preço, do que o contrário, de baixo para cima. Normalmente as pessoas começam de baixo para cima e vão aumentando. Então quando você começa de baixo para cima, dificilmente você consegue vender um serviço de maior valor. Quando você começa de cima para baixo, você vende mais serviços de médio valor. Então sempre dá a sessão mais cara para mais barata que você vai ofertar. E aí também isso vai gerar uma opção de oportunidade para ela. Ela vai decidir se ela quer pagar a sessão que é mais caro ou se ela vai pagar a sessão que é mais barato. Então você deixa na mão do cliente para ele decidir. Mas necessariamente tem que mostrar o que você tem desde o mais caro. Nunca mostrar só o mais barato. É isso? Isso. Então é isso. Se você já definiu, então, algum valor diferente do que está cobrando, né? Você teve algum insight aí, já deixa aqui nos comentários para a gente saber qual foi seu grande insight desse podcast. E se fez sentido para você também, já dá o seu curtir aí, para a gente saber que você está gostando e para fazer mais conteúdo, né? É isso então. Tchau, tchau. Hey.